Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, vamos à nossa aula de hoje. Queria pedir para vocês aproveitarem e pegar o livro, para vocês pegarem o livro de vocês e abrirem aí na página 193, onde nós vamos ver a unidade 7, o capítulo 2, que vamos falar sobre os recursos hídricos. Então, aqui tranquilinho, né? A gente já consegue visualizar que eu tô aqui com o livro de vocês aberto, que eu vou aproveitar, né, para explicar a matéria para vocês. Qualquer dúvida, não esquece de deixar a pergunta para mim lá no Escola Web, tá bom? Aproveita e dá aquela curtida também para eu saber que vocês visualizaram. Então, seguindo, né, a gente vai falar um pouquinho dessas regiões hidrográficas, aquíferos e a transposição do Rio São Francisco. Então, são os principais temas que nós vamos abordar aqui, tá bom? Então, dando sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre esses recursos hídricos, né? Eles são tão importantes. E quando a gente fala de recurso hídrico, então a gente não está falando só assim de como é que eu vou dizer, rio. Então a gente está falando sobre todas as formas de água que nós podemos explorar, né? Então que nós podemos utilizar e que são importantes para o desenvolvimento humano, para o meio ambiente, mas principalmente com essa relação, a gente está falando de recurso hídrico, então o que é muito importante para a nossa sociedade são as águas que a sociedade vai utilizar. Por isso, recurso hídrico é um recurso da natureza que a gente utiliza a nosso favor. Então, desde o consumo para a produção de alimentos, na agricultura, na indústria, no uso residencial, tá bom? Então, a água, ela é bem importante. Então, esses recursos a gente consegue encontrar nas águas superficiais, como lagos, lagoas, rios, nas águas subterrâneas, como lençóis freáticos e aquíferos, e também, sem dúvida, na área oceânica, né? Então, nos mares, a gente também tem como um recurso, porque a gente utiliza. Para que a gente vai utilizar a água? Falei aí, né, do consumo, pela produção de alimentos, consumo humano, e também a gente utiliza para o lazer. A gente também pode utilizar, né, é justamente nesse recurso que desenvolve a pesca, que é o extrativismo animal, que é importante para a nossa alimentação. Nós utilizamos para navegação também, né, muitas áreas, principalmente nos mares, aí, principalmente para transportar pessoas e produtos. E aqui, o nosso primeiro tema, né, a gente vai relembrar um pouquinho com relação à bacia hidrográfica. Então, aqui é bem legal que tem um esqueminha, né? A gente olha assim de cara, parece até uma folha, mas na verdade aqui está mostrando como funciona, né, o esqueminha de uma bacia hidrográfica, né, regiões hidrográficas. Quando a gente fala de regiões hidrográficas brasileiras, então a gente está falando de várias bacias hidrográficas que vão compor, né, que estão interligadas. Então, assim, quando a gente tem uma bacia hidrográfica, que é o que está sendo representado aqui, a gente tem um rio principal, que vocês conseguem identificar aqui, né, que tem a existência desse rio que está canalizando todos os outros. E esse rio principal é ele que vai dar o nome, tá, para essa bacia hidrográfica. Quando a gente fala de uma grande bacia hidrográfica, uma grande região, então a gente não tem um único rio alimentando essa bacia hidrográfica. Então a gente consegue perceber que tem o rio principal, que é o rio primário, existem os rios secundários, e nesses secundários a gente ainda consegue perceber a existência de rios terciários, tá bom? Então isso tudo vai compor essa bacia hidrográfica. Então aqui, ó, vamos analisar aqui como ele está destacando regiões hidrográficas. Eu acho que vocês vão entender melhor o que eu estou querendo explicar para vocês. Então aqui, ó, é um rio principal, tem o rio secundário e o rio terciário. Rio principal, secundário e terciário, tá bom? E aí,
várias pequenas bacias, né, ligadas nesse rio principal, vão formar uma região hidrográfica, tá bom? Então, só para a gente relembrar, é importante também a gente relembrar algumas questões relacionadas, que essa bacia hidrográfica, ela pode ter um regime pluvial e um regime misto. Ai, professora, como assim? O regime pluvial é quando as águas da chuva abastecem os rios, né? E aí vão caracterizar esse período de cheia, que aí vão deixar os rios mais volumosos, né? E o período da estiagem, que aí os rios vão ficar menos volumosos. E vamos ter o regime misto, que é justamente quando nós temos também os rios que vão ser alimentados pelo derretimento da neve. Então, assim, aqui na América do Sul é bem comum. E o Brasil, como está, né, na América do Sul, e tem uma região próxima, que é a região dos Andes, e aí a gente vai ver isso quando falar da Amazônia, né, da bacia hidrográfica da Amazônia, que ela vai ter um regime misto. Pela proximidade e como abarca outros países também, então ela tem um regime misto, que parte da água de alguns rios que vão alimentar a bacia hidrográfica da Amazônia, também aí provém essa água do derretimento ali do gelo dos Andes, tá bom? Então, só para a gente relembrar assim com relação como é que fala? Essa característica, tá? Então, assim, esses rios, eles também, eles podem ter uma regularidade no volume de chuvas, e aí depende um pouquinho também da questão climática, onde esses rios vão estar localizados, tá? E aí, assim, pode ter realmente uma variação grande no volume de água, tem momento que ele pode ter pouca água, né? Então, a gente tem... falando nesse volume de água, os rios perenes e os rios intermitentes. Só para a gente relembrar alguns conceitos, hein, turma? Então, os rios perenes vão ser aqueles rios que sempre vão ter água. Então, assim, pode ser que tenha em algum momento, vamos pegar aqui na região centro-oeste do Brasil, que é uma região que tem um clima, que tem, assim, um verão chuvoso, o inverno mais seco, então varia, né, o volume de água. Mas ele sempre vai ter ali um pouquinho de água, mas essa água, o volume do rio vai variar com a estiagem ou com as chuvas, mas ele não seca. Já quando a gente fala do Nordeste, assim, brasileiro, que é bem caracterizado, né, ali no sertão, essa questão da seca, aí nós temos muitos rios intermitentes, que são rios que só vão existir durante o período das chuvas. Quando chega o período da estiagem, eles simplesmente secam, e aí só retornam, né, no período das cheias, tá? Melhor, desculpa, das chuvas, tá bom? Então, só pra gente relembrar essas questões. E aí, outra questão que eu já vou abordar com vocês aí, sobre essa característica, é a interferência do relevo, tá? E eu já vou avançar aqui um pouquinho para a imagem, que aí para vocês entenderem. Nós falamos até a aula passada com relação da existência de áreas de planície, das áreas de planalto e das áreas de depressão. Então, isso vai interferir bastante na dinâmica do rio, ou seja, para onde o rio corre, qual a velocidade que essa água corre, tá? No geral, nós vimos, né, que a maior parte aqui desse sul, né, desse centro-sul brasileiro, predominam as áreas de planalto. Então, nós temos muitos rios de planalto. Então, isso vai favorecer ali, né, com que os rios tenham muitas quedas d'água, ou seja, muitas cachoeiras. Então, isso gera uma força nas águas, o que vai ser, assim, propício para o desenvolvimento e implantação da hidrelétrica, tá? Porque a hidrelétrica não basta ter, assim, um grande volume de água, precisa ter realmente essa queda d'água, tá? Então, vai muito além da quantidade de águas. Quando a gente fala aqui, por exemplo, da região da Amazônia, então a gente sabe que tem uma região planáltica, né, aqui ao norte, aqui a sudeste. Então, o rio vem correndo aqui para essa região. Então, alguns rios aqui da Amazônia vêm, né, aqui dos países vizinhos, como eu falei com vocês
do degelo, e aí vem correndo aqui para essa planície, né, do rio Amazonas, é uma grande planície, até desaguar aqui no Oceano Atlântico, tá? Boa parte das bacias hidrográficas, elas desaguam aqui no litoral atlântico, tá? Ou seja, no Oceano Atlântico. Algumas baías, já tô trocando tudo. Algumas bacias, elas vão correr aqui para o interior, que é o caso da bacia do Paraguai, que vai realmente ter outro caminho e vai desaguar no mar, através aí realmente ali da proximidade ali do Uruguai, tá bom? Então a gente tem aqui as bacias hidrográficas brasileiras, né? Melhor, as principais regiões hidrográficas brasileiras, que aí dentro delas a gente ainda consegue identificar as bacias hidrográficas locais, como eu comentei com vocês, né? Então muitas vão compor uma bacia, uma região hidrográfica, tá? Então aqui a gente tem a Amazônia, Tocantins, Araguaia, a gente tem aqui Tocantins, Araguaia, nós temos, deixa eu ver, Atlântico Nordeste, Atlântico Nordeste Oriental, nós temos aqui a bacia do Parnaíba, do São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, que se subdivide aqui com a do Paraná, tá bom? A do Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. Sim, tá aqui no Paraná, é interessante porque faz aqui realmente uma região de planalto, e aí os rios dessa região, que estão interrompendo aqui essa amarelinha, elas correm aqui para o interior, tá bom? É o caso do próprio rio Tietê, que ele corre assim, vamos dizer, para o interior aqui do país, tá bom? O São Francisco também é interessante, que ele vem correndo ele se forma aqui, né, no norte, no noroeste assim, de Minas, e corre no sentido norte, aí vai inclinando aqui para o nordeste até desaguar aqui no Atlântico, tá bom? Então, algumas características, tá? Como eu falei com vocês, boa parte dos rios da Amazônia, eles são muito volumosos, tem muita água, né? A gente já sabe que é a própria floresta que faz com que essa água permaneça na região. Então, faz com que tenham rios muito volumosos, muitas vezes os rios são profundos, tá? Então, são rios bem largos e favorecem, por exemplo, a navegação, até mesmo a pesca, mas quando a gente fala de construção de hidrelétrica, não é tão vantajoso, porque precisam de grandes obras para poder implementar uma bacia hidrográfica uma hidrelétrica na região, mas ainda assim é utilizada também para produção de energia, tá? Muitos rios acabam sendo até navegáveis, porque eles são realmente profundos. E assim, como eu falei com vocês, o rio Amazonas é o principal, mas existem, né, a confluência de outros rios, como Solimões, Rio Negro, o rio Manaus, tá bom? Então a gente tem realmente essa importância de outros rios ali da região, que aliás é uma região que tem muitos rios e eles utilizam muito até para o deslocamento das pessoas, né? Muitos ali têm barcos para poder se deslocar na região, porque é uma região muito úmida, tá bom? Então assim, como eu falei com vocês, o próprio clima, né, que tá ali na região equatorial, que é quente, tem a floresta, então é uma bacia que tem realmente esse regime, como eu falei com vocês, pluvial, né? Então as chuvas vão realmente favorecendo aí essa bacia hidrográfica. Bem, é uma região que tem ali realmente algumas cidades que estão crescendo, e nas áreas onde nós temos essas cidades, nós temos alguns problemas com relação à contaminação das águas, por não ter um tratamento correto da rede de esgotos, muitas moradias ali em palafitas, na margem dos rios, né, os ribeirinhos. Então, a gente tem realmente alguns problemas com relação ao meio ambiente, digamos assim, tá bom? Depois nós vamos falar um pouquinho da bacia do Rio São Francisco, que é uma bacia que vem também causando uma certa polêmica aí por conta da
obra de transposição do Rio São Francisco, que aqui no livro tem um mapinha, depois eu mostro para vocês. Então a gente tem realmente o Rio São Francisco que vai se destacar porque ele corta o sertão nordestino, que é uma região bem árida, né? Desculpa, semiárida, né? Árida comparada às outras regiões aqui. Então nós temos aqui um rio perene, né? Nessa região que tem realmente uma grande expressividade. Como é um rio de planalto, né? Tem várias quedas d'água, nós temos ali importantes usinas hidrelétricas, tá? Então nós temos ali a de Sobradinho, que é uma das mais importantes ali da região, tá? E que vão realmente atender aí essa produção de energia para a região. Boa parte das suas águas também são utilizadas para irrigação, tá bom? Então nós temos ali o desenvolvimento da agricultura através da irrigação. E hoje nós temos um grande desenvolvimento também do turismo na região. Quando nós falamos ainda ali, já chegando à região de mais próxima ao litoral, ali nós temos o estado de Pernambuco, nós também encontramos a presença de algumas indústrias, tá bom? Então, nós temos aí a bacia do Rio São Francisco. Depois, nós vamos falar um pouquinho da bacia do Paraguai, né, que eu já tinha comentado com vocês, e que é justamente a bacia onde nós encontramos o Pantanal Mato-Grossense. Então, uma região ali que é um pouco uma região que é realmente mais baixa em relação às outras, e aí recebe, né, as águas, tem como eu comentei com vocês, né, que tem a influência de outros países. Então aqui não é que ela tenha um volume de água misto, tá? Que ela não vem do degelo, não. Mas ela não é totalmente nacional, tá bom? Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, do Rio São Francisco, ela tá integralmente aqui no território brasileiro, né? Assim como Atlântico Sudeste, Atlântico Nordeste. Já a Amazônia, Paraguai, Paraná e Uruguai, essas bacias hidrográficas, elas estão relacionadas também às bacias hidrográficas dos países vizinhos, tá bom? E é o que acontece aqui na bacia do Paraguai, que tem a sua nascente no rio Paraguai, na região da Serra dos Parecis, no estado do Mato Grosso, e vai desaguar no Oceano Atlântico também, ali como eu comentei, no Uruguai, só que é no Uruguai, entre o Uruguai e a Argentina, tá bom? E tem ali, como eu falei com vocês, que ela reúne outras bacias hidrográficas, então ali a gente também não pode esquecer de comentar que essas bacias são ali a de São Lourenço, Capivari, Miranda, tá bom? Detalhe dessa região que eu falei do Pantanal é porque é uma região que tem um verão muito chuvoso, então fica ali uma região muito alagada, e no inverno tem a estiagem, né? Então aquelas planícies vão secando. Então é uma região realmente que tem ali uma boa fertilidade, porque os rios eles levam esses sedimentos para as áreas onde eles alagaram, e no inverno, né, que é a época da estiagem, então a terra fica fértil. Então é uma área que é bem procurada pelo desenvolvimento ali da agricultura, tá bom? E também da pecuária, o que compromete realmente o meio ambiente, porque muitas dessas águas acabam sendo desviadas para irrigação. Então isso precisa ser feito com cuidado para não comprometer o meio ambiente, tá? E é o que a gente tem visto, infelizmente, né, nos últimos noticiários aí com relação à região ali do Pantanal, né, grandes queimadas, porque tiveram grandes períodos de estiagem, né, muito se perdeu da vegetação, dos animais, tá bom? Então, um pouquinho aí da bacia do Paraguai para vocês. Depois vamos falar da região da hidrográfica do Paraná, tá? Que abrange aqui os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraná e Distrito Federal. Então, assim, como eu falei com vocês, ela tem esse limite com outros países, tá bom?
e é uma região planáltica, então tem realmente aí a presença de hidrelétricas, mas assim, tem também alguns trechos que chegam a ser navegáveis, tá? Como a hidrovia Tietê-Paraná e a hidrovia Paraná-Paraguai. Então a gente tem aí essa característica, tá bom? A região aqui do Paraná, em São Paulo, a gente não pode deixar de falar da bacia do Rio Tietê, que é uma bacia que está em uma das áreas mais ocupadas, né, do nosso país. Tem uma grande concentração populacional. E aí boa parte do Rio Tietê realmente é contaminada, porque tem ali o mau descarte de lixo, de esgoto, tem essa contaminação, né, muita poluição. Então realmente, infelizmente, ele acaba tendo aí essa fama de poluído, tá bom? Mas é um rio extremamente importante ali para a cidade de São Paulo, tá? Então, assim, nós temos a predominância dos rios de Planalto, e aqui, né, chegando já aqui ao sul, com o Uruguai, a gente vai ter realmente esse grande potencial aí em instalação de hidrelétricas, tá bom? A usina de Furnas, por exemplo, né, que fica aí realmente nessa região de Minas Gerais, então fica mais para cá um pouquinho, tá bom? Então a gente percebe realmente esse uso, tá? E não vamos esquecer também que é uma região de produção agrícola e pecuária, tá? Mas principalmente agrícola. Então também vai abastecer aí com água para a irrigação, tá bom? E aí, já falei dos problemas que tem a contaminação e a poluição das águas dos rios. Vamos agora à região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, né? Então, a gente percebe aqui que ela é bem extensa, né? Comprida assim na vertical aqui, abrange os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Distrito Federal, que tá aqui nessa região, tá bom? Alguns trechos dos rios aqui, eles são navegáveis e outros, eles são favoráveis aí, né, para o abastecimento de água da população, tá bom? Essas usinas de energia, de hidrelétricas que foram instaladas, elas têm muita ligação com relação à exploração mineral, principalmente pelo projeto Carajás, no estado do Pará, que visa assim, realmente essa exploração de minério para exportação, tá? Então a gente vai ter muita contaminação com relação à extração desse minério. Então a gente vai ter extração de areia também, falta de tratamento de esgoto, porque passa ali por uma grande região urbana também, tá? Então a gente tem realmente esses descartes incorretos. Então falamos aí um pouquinho dessa Tocantins-Araguaia, que também é uma bacia bem considerável quando a gente avalia aqui a sua extensão, né? Então, falei aqui um pouquinho das que mais se destacam, tá bom, turma? Basicamente, as que o livro abordam para vocês, tá legal? Então, falamos aqui dessas principais regiões hidrográficas. Agora a gente vai passar aqui um pouquinho para o aquífero. Vamos falar dessa formação de aquífero. O Brasil, de uma forma geral, ele tem vários aquíferos. Dois deles que se destacam, o aquífero Guarani, que ele está realmente sinalizando aqui para o mapa, para gente, que fica, como vocês podem perceber, abrangem o estado do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e também os países vizinhos, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, o aquífero, turma, ele tem uma formação diferente, tá? Ele é realmente uma composição de água subterrânea, então, assim, onde nós temos uma porosidade no solo, que é uma região que na formação geológica, acho que eu comentei com vocês na aula passada, teve realmente esse derrame, né, de basalto por falhas que nós tínhamos aqui, e ainda temos algumas na região, e aí ele foi se resfriando, e ali nós tivemos realmente uma porosidade aqui nessa região. Então, o que permite
que a água se infiltre e se acumule, tá bom? Essa região, como vocês podem ver, abrange em vários estados, então parte dessas águas são utilizadas para venda de água mineral, essas que a gente compra, né, em garrafinha, consome, parte é utilizada para agricultura, tá bom? Mas a ideia é que tenha uma preservação da vegetação nessa região, que a gente chama de recarga, onde a água vai se infiltrar. Para quê? Para proteger, porque é realmente muito importante para o abastecimento da população. Em algumas cidades, o abastecimento da população é feito realmente com águas que venham do aquífero, tá? Não tanto aqui na região do aquífero Guarani, mas em outros isso acontece. E aí nós temos também o aquífero Alter do Chão, que fica ali na região da Amazônia, e é sem dúvidas aí o maior aquífero que nós temos aqui aliás, é o maior aquífero do mundo. Aliás, os maiores aquíferos acabam ficando aqui realmente no Brasil. E o aquífero Alter do Chão, ele vai se destacar justamente pela quantidade de água e a área em que ele ocupa, que acaba realmente aí abarcando muita água, tá? Quando a gente analisa, assim, não parece, tá? Quando a gente compara, vou ver se eu consigo avançar aqui daqui a pouquinho para o mapa, mas no livro de vocês, na página 199, mostra aí o mapa com o Brasil, os principais aquíferos, e destaca os dois, né? Aquífero Alter do Chão e aquífero Guarani, tá bom? Para vocês entenderem, o aquífero Alter do Chão, ele pega ali a Amazônia, Pará e Amapá, tá? Até chegar ali na região ali de deságue ali do Oceano Atlântico, tá bom? Então, seguindo, né, falando ainda um pouquinho desse aquífero, estava falando com vocês, aquífero Guarani, que ele é realmente uma dessas maiores reservas de águas, tá bom? E aí, há também uma preocupação, como eu falei com vocês, do desenvolvimento da agricultura. Então, é preciso ter cuidado para que algumas questões da agricultura, como o uso de pesticidas, adubos, não contaminem essa água, tá bom? A mesma coisa no aquífero Alter do Chão, é importante que não se tenha um desmatamento ali da região da Amazônia, para que essa água ela continue infiltrando, e aí a gente tenha realmente essa importância dessas águas para abastecimento, tá bom? Porque nós dependemos integralmente, mais do que para manter assim a indústria, principalmente para o consumo humano e também para a produção de alimentos, né? Porque nós dependemos exatamente disso. E aqui o próprio livro já destaca, né, o aquífero Guarani é um dos maiores sistemas de mananciais de água doce subterrânea transfronteiriço, porque transpassa as fronteiras, né, aqui do Brasil com os outros países. Essa reserva de água é importante para o abastecimento da população, desenvolvimento de atividades econômicas e de lazer. Sua recarga se dá principalmente pelas chuvas, tá? Então, por isso que a gente sempre fala que diminuir o desmatamento, né, para ter mais chuvas e também para essa água conseguir se infiltrar com maior facilidade. Tá bom, turma? Então, a gente tem aí realmente esses dois aquíferos que se destacam aqui na região. E aí, como eu tinha comentado com vocês, né, então eu vou avançar aqui um pouquinho para a gente falar da transposição de água do Rio São Francisco e finalizar com vocês. Aqui o mapinha, né, do aquífero Alter do Chão e aqui do aquífero Guarani. Se vocês abrirem pelo aplicativo, é legal que dá pra gente, para vocês visualizarem, né? Ele vai fazer uma explicação bem legal aqui com relação a como a água se infiltra, tá? E se armazena no solo. Aqui novamente, né, nós temos um mapinha que tem aí na página de vocês. E vamos chegar aqui realmente no mapinha que eu quero visualizar para a gente finalizar, que é realmente essa transposição de água do Rio São Francisco. Então aqui o Rio São Francisco nascendo em Minas Gerais, seguindo aqui por essa região, né, do sertão nordestino, avançando pelo estado da Bahia, passando aqui pelo estado de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, até desaguar no Oceano Atlântico. O projeto de transposição de águas do São Francisco foi realmente a construção de canais aqui, que ligam para
e é a construção de um rio, né? Como a gente tem assim um rio canalizado. E aí depois nós temos um sistema de bombeamento de água do Rio São Francisco para esses rios que foram construídos. E aí chegam nessas outras regiões, tá bom? Como vocês podem ver, existem alguns outros rios aqui na região. A maioria, como eu falei com vocês, é intermitente, por isso que eles estão pontilhados, porque eles secam, né, durante o período de estiagem. Mas existem vários outros rios que são perenes, tá? Eles não apresentam um grande volume de água como o Rio São Francisco, mas ainda assim apresentam um bom volume de águas, tá bom? Aqui o Rio Parnaíba, né, um dos principais que dividem aqui o Maranhão e Piauí, se destacam realmente aqui pelo deságue aqui, pela importância que tem aqui na região também, tá? Então aqui nós tivemos essa obra, aliás, como já comentei, ela foi pensada há muito tempo, acho que na época do Império a gente já tinha realmente esse plano, assim, essa visão de que seria possível fazer essa transposição de águas, tá bom? Então, assim, esses canais aqui que estão a norte, que eu consigo visualizar aqui em vermelho, tá? Então, eles representam, né, essa transposição que foi concluída agora, né, nesse governo. Então, que é realmente para abastecer essa região, para abastecer as cidades? Não, o principal foco de abastecimento de transposição aqui das águas do Rio São Francisco, sem dúvidas, é para irrigação e também para um desenvolvimento de indústria na região, tá? Mas principalmente irrigação, porque o Nordeste tem realmente esse histórico agropecuarista, tá bom? Depois vocês deem uma lida com calma, destaquem as partes mais importantes e qualquer dúvida me perguntem. Então, queridos, muito obrigada pela participação de vocês, por assistirem até aqui e até a próxima. Um beijo!